Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá bom? Esse aqui é o projeto Dentista de Alto Valor, que vai lá toda quarta-feira, sempre às 20 horas, hein? Então vamos lá, aqui eu ajudo dentistas a terem segurança, a fechar tratamentos de alto valor, ou seja, tratamentos acima de R$ 5.000. Quem que eu sou? Sou Joene, sejam muito bem-vindos, sou dentista, sou formada há 11 anos e eu acredito que através da nossa profissão nós podemos transformar pessoas. Sejam muito bem-vindos, vamos começando, vamos chegando. Por enquanto eu tô aqui dando as boas-vindas e me apresentando. E o tema de hoje é: dentista, você sabe o que é um tratamento de alto valor? Fica a pergunta aí, hein, meus dentistas? Bom, e para começar esse conteúdo aqui, né, eu separei algumas perguntas que eu tenho recebido bastante no meu Instagram e eu queria elucidar algumas delas aqui com vocês, tudo bem? Vamos lá. Uma delas, assim, que me perguntaram com certa frequência é: como você conseguiu se estruturar como dentista depois da faculdade, né? Então, para começar como dentista, eu vou voltar um pouquinho lá um pouquinho antes de ser dentista, certo? Quando eu tinha 13 anos, eu acompanhava minha mãe no consultório odontológico onde ela tratava os dentes, né? E aí eu sentava naquela recepção e ficava completamente apaixonada vendo os livros que ele deixava, livros de dentística. Então eu via as técnicas, eu achava muito legal e tentava me imaginar fazendo aquilo. E olha que eu só tinha 13 anos. Então eu comecei a acompanhar minha mãe com certa frequência nesse dentista. E um dia eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, pergunta para esse dentista se ele está precisando de uma auxiliar ou de uma estagiária que eu vou. Bem, e assim ela fez. Aí com 13, mais ou menos com 6 meses depois, a minha mãe veio perguntando se eu gostaria mesmo de estar trabalhando. Mãe, eu vou. No dia seguinte eu fui. Então comecei auxiliando esse dentista com 13 anos de idade e me apaixonei mesmo pela profissão. Eu lembro que eu ficava vendo os modelinhos, né, as moldagens para fazer as próteses e ficava encaixando. Eu trocava uma boquinha de um modelo, de um paciente, com a boquinha de outro e via se o superior encaixava no inferior, ficava olhando as cúspides dos premolares, se estavam batendo ali, se uma boca com a outra, uma boca era maior, outra era menor, enfim. Eu buscava assim, eu mexia muito, eu abria as gavetas e ficava buscando o que fazia com que, qual procedimento que usava, qual instrumento, eu era muito curiosa. E então, depois de 7 anos, eu resolvi fazer o curso técnico de saúde bucal, porque eu já tinha imaginado, eu já tinha visualizado como seria a minha vida, minha vida profissional. Então eu decidi assim que eu iria estudar, eu queria aquilo, eu não sabia como que eu consegui, mas eu queria aquilo. Então o próximo passo foi fazer um curso técnico, né? Na época eu estava fazendo cursinho preparatório, vestibular, enfim. Então eu estava com mais ou menos 19 anos, fiz o cursinho técnico, cursinho para vestibular, e aí passei em algumas provas, né? Mas o que eu queria mesmo era o curso técnico de saúde bucal. Então eu fiz uma prova na ETESB, consegui ser aprovada e fui fazer o curso. São 2 anos de curso. Depois de 2 anos eu cheguei para esse dentista e falei que eu não queria mais trabalhar lá, que eu queria colocar a mão na massa, eu queria ver como é que era fazer uma restauração, como é que era fazer uma limpeza, são procedimentos que o técnico pode realizar, certo? Então eu comecei a trabalhar num consultório de médio porte aqui em Brasília, né? Era uma rede de clínicas, onde lá eu fui gerente. Então eu ficava separando materiais, pedindo materiais. Eu gerenciava a clínica na época já com menos de 20 anos, né? Eu tinha 19 anos. Aí tinha uma equipe já grande, já formada. Eu chegava depois para estar, vamos dizer assim, tomando a frente dessa equipe, né? Então nessa época eu já fazia restaurações e fazia também limpezas. Gente, sejam muito bem-vindos, vão entrando, tô adorando isso daqui. Vou salvar a live, mas fiquem, tá bom? E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda pela profissão. Eu fazia as restaurações assim, muito bem executadas já na época. Eu já queria separar qual que era a melhor resina, qual que é a melhor
espátula que vai dar certo com os materiais que eu tô utilizando, enfim, eu era muito curiosa. Só que eu tava feliz, porém aquilo ainda não era suficiente para mim, porque eu já tinha tomado consciência que na minha próxima etapa eu iria começar a faculdade. E com esse valor eu não conseguia pagar minha faculdade. Então, o que eu fiz? Eu estudei mais um pouquinho, decidi que eu queria a todo custo entrar para as Forças Armadas. Então, eu estudei para aeronáutica o primeiro ano em Marinha. E no terceiro ano eu consegui a aprovação da Marinha. Eram 6 vagas, eu me lembro bem. Eram 6 vagas para o Brasil e aí eu fiquei em 5º lugar, mas eu entrei. Então eu saí de Brasília, fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro, estudei toda a parte do militarismo, né? Sejam bem-vindos, meu povo. E aí eu aprendi a marchar, aprendi a atirar, enfim. E depois disso eu fui para o Amazonas, que foi onde eu comecei minha faculdade. Lá no Amazonas, eu dava muito serviço armado, enfim, e aí a faculdade começou a ficar meio difícil de conseguir conciliar as duas coisas. E eu decidi que eu precisava sair da Marinha. Foi quando apareceu um outro concurso, né, para técnico de saúde bucal aqui em Brasília. Então eu foquei nisso, estudei bastante, passei e voltei para Brasília. Nisso, eu pedi para sair da Marinha e terminei a minha faculdade em Brasília. Bom, aí chegando em Brasília, né, ainda estava na metade da faculdade, terminei a faculdade, e aí os professores maravilhosos conduziam muito bem, pegavam na mão da gente quando a gente precisava, e aí quando acaba a faculdade, eu me sinto assim um pouco insegura. Eu me senti insegura, porque você fala, caramba, agora os pacientes são da minha responsabilidade, não são daquele monte de ficha, de prontuário que a gente tem que fazer lá na faculdade, entregar tudo pro professor e o professor ajuda a conduzir. Não, no momento que eu saí da faculdade, era tudo por mim e pronto, acabou. Então eu me senti insegura naquele momento, né? Só que eu fui estudando, como sempre, muito curiosa, muito dedicada, esforçada, fazendo aquilo que eu amo fazer, né? Então, eu me senti extremamente insegura naquele ponto. Mas eu não parei por aí, né? Acho que isso daí dá um tema para mais uma live, assim, de tanta coisa que aconteceu assim que eu me formei. Mas hoje eu quero focar com vocês aqui nas perguntas e respostas, assim, que estão me fazendo ultimamente, tá bem? E aí depois a gente pode... escreve aí pra mim se você quer saber mais sobre essa fase. Tá bom? Bom, foi difícil ter segurança para fechar tratamentos? Querendo ou não, acaba entrando um pouquinho nessa fase aí do que eu tava já explicando para vocês. Então, na época, fechar tratamento de alto valor para mim acabava sendo um desafio extremamente grande. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que vim de uma família simples, né? Eu vim de uma família grande, os meus pais sempre muito prestativos. Meu pai trabalhava em shopping, minha mãe trabalhava vendendo perfumes, sempre foi vendedora, enfim. E aí eu não tinha o domínio e nem segurança para lidar muito assim com dinheiro, né, enfim. Então eu me sentia um pouco insegura nessa fase, né? Por exemplo, se eu tinha um tratamento que desse R$3.000, para passar esse tratamento, esse valor para o paciente, eu me sentia extremamente insegura. Eu falava, nossa, ele vai achar caro, enfim. E de fato, né, para a região que eu trabalhava na época, sim, tinha pessoas que achavam caro mesmo, mas enfim. Então, eu comecei a ver que eu me sentia ainda muito insegura, mesmo depois de muitos anos de formada, assim, vamos dizer, até mais ou menos uns 5 anos de formada. Eu olhava para aquele valor ali que eu tinha identificado do tratamento para ser executado, eu achava caro dar um tratamento, mostrar para o paciente que ficou R$3.000, por exemplo, R$5.000, né? Então, eu comecei a identificar que eu estava com essa dificuldade e isso se justificava quando eu não conseguia fechar esse tratamento. E de fato, o paciente se sentia inseguro através da minha insegurança, eu passava a minha insegurança e o paciente às vezes não fechava, né? E assim, eu queria dizer para vocês que o que eu entendi depois disso é que vem assim a virada de chave na minha vida.
porque quando eu me senti insegura desse jeito, eu não me acomodei. Eu busquei maneiras de fazer com que a minha profissão tão linda, tão bem assim, necessária, fazer acontecer na vida desse paciente. Por exemplo, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre uma pirâmide, chama Pirâmide de Maslow. Não sei se alguém já ouviu falar aqui, alguns já devem ter escutado falar. Maslow foi um psicólogo, em 1950 mais ou menos. Ele estudou as necessidades da fisiologia, as necessidades do ser humano. Maslow, ele dizia o seguinte, que nós temos aqui uma pirâmide, certo? Na base dessa pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas, que é o quê? A necessidade de sono, de excreção, a necessidade de se alimentar, que é o que o ser humano é básico. Todo ser humano precisa. Então, na base dessa pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas, certo? Logo acima, um pouquinho das necessidades fisiológicas, adivinhem o que vem? A segurança. A segurança relacionado à saúde, relacionado ao bem-estar, relacionado ao emprego, a recursos, moralidade, a família. Então vejam bem, nós como dentistas que somos da área da saúde, nós estamos aqui na base da pirâmide. Nós só perdemos para as necessidades fisiológicas das pessoas, tá bom? Então, acima das necessidades de segurança com relação à saúde, ao corpo, ao emprego, é que vem amor, tá bom? Depois vem estima com relação à autoestima, confiança, conquistas, realizações e acima disso as realizações pessoais. Então no topo dessa pirâmide nós temos um pedacinho pequenininho que está referente à realização pessoal. Então vejam bem que nós, enquanto dentistas, nós só perdemos para as necessidades fisiológicas. Então nós somos um grupo de profissionais que temos um valor altíssimo e que muitas vezes a gente não enxerga esse valor altíssimo, né? Talvez porque já é alguma coisa que alguém passa de um para o outro e isso vai contaminando na cabeça e quando você vê, você está ali atendendo o paciente sem cobrar uma consulta. Então isso não está gerando valor para você enquanto profissional. Qual é o paciente que vai enxergar valor no profissional que é um profissional que não está cobrando a consulta? Então, voltando aqui na questão da pirâmide de Maslow, é interessantíssimo que quando você entende que o quão importante é essa profissão, a nossa profissão, você começa a entender que você precisa agregar valor, você precisa ser a primeira pessoa a agregar valor para o que você está executando. Porque se você não agrega esse valor, o paciente simplesmente não vai ser ele que vai reconhecer esse valor em você. Então eu vejo que quando você coloca um método para estabelecer essa segurança, você se sente mais seguro, né? Você faz um passo a passo para de fato chegar nessa segurança que é necessária, né? Principalmente quando a gente está ali como recém-formado, tá bom? Mas isso também acontece às vezes ao longo do percurso, por algum motivo, alguma coisa que você mude, enfim. Então, eu percebi a necessidade de você ter um método para sair daquele ponto de insegurança e traçar um caminho até chegar a um outro ponto na sua carreira que te traga realizações, que te traga confiança, que te traga segurança, que te traga a autonomia do profissional que você é, enquanto uma pessoa que estudou, que se dedicou, que está ali se esforçando e buscando melhorar a vida do seu paciente, tá certo? Então, é isso. Eu tenho outras perguntas que eu queria responder para vocês, que eu acho importantíssimo ainda sobre esse assunto, tá? Alguns profissionais me perguntaram se eu teria alguma dica para sair da diária para ganhar mais. Bom, pelo menos aqui em Brasília, se você for de outro estado, estiver me assistindo nesse momento, me conta como está acontecendo aí. Aqui em Brasília eu vejo que está tendo uma tendência muito grande para os profissionais trabalharem através da diária.
E o que acontece quando o profissional trabalha através da diária? Né? Você, enquanto dentista, né, estava lá na faculdade, se formou, lá na faculdade você não precisava convencer nenhum paciente a fazer nenhum tratamento, porque o paciente chega lá e ele já sabe que vai fazer o tratamento. Tendo em vista que o tratamento que vai ser realizado na faculdade é um tratamento de um valor acessível. Então você não precisa gastar esforços, investir absolutamente nada para fazer aquele paciente se tornar seu. Simplesmente ele está lá e ele vai ser seu paciente. Tem casos até de colegas que até buscam em casa, né, para o paciente ir para a faculdade porque precisa fazer aquela prótese. Isso acontece, né, meus amigos? Mas enfim, quando você se forma, que você está executando, né, você é um profissional agora, você busca essa sua realização pessoal, profissional, né? E aí você vai trabalhar na diária. O que acontece quando você trabalha na diária? Você acaba que você se acomoda. Por quê? Você não tem a necessidade alguma de conquistar aquele paciente. Uma vez que, tanto faz, você está ganhando na diária, se você atender 5 pacientes ou nenhum paciente no dia, a sua diária vai entrar, né? E assim, eu vejo também os dois lados da moeda. O outro lado da moeda, qual que é? É você às vezes ser mal remunerado por aquilo. Você poderia estar sendo muito melhor remunerado enquanto profissional, né? Alguém que estudou, que não é uma faculdade assim rápida nem fácil, você tem que ficar às vezes noites estudando, perder finais de semana estudando. Então, quando você chega ali para realizar as suas funções, aí você percebe que você não está sendo tão, às vezes, valorizado enquanto profissional. Até onde isso começa por nós, como dentistas, né? Às vezes, isso é uma coisa que eu trago aqui, às vezes até para reflexão, fica aí o pontinho de reflexão, porque às vezes tem coisas que nós, como dentistas, podemos fazer para melhorar esse processo. Por exemplo, eu diria para você que se eu trabalhasse num lugar onde eu recebesse na diária, eu iria estabelecer algumas estratégias para buscar mudar essa realidade. Porque eu confio no meu potencial enquanto profissional. Então, se você busca confiar no seu potencial enquanto profissional, você sabe que você pode muito mais. Você sabe que você tem a capacidade de trazer valor para aquele procedimento que você está executando e assim você conseguir convencer mais pacientes e conseguir trazer mais pacientes para serem seus. Então, se você é um profissional que busca estar se atualizando, né, busca melhores técnicas e trabalha com materiais de segurança, isso vai te trazer um valor para esse seu procedimento. Por exemplo, você atende um paciente e quando você atende esse paciente, você simplesmente não escuta, você não dá valor à queixa principal, o paciente vai ser tratado, vai se sentir como mais um. Agora, se você busca trazer valor para aquele tratamento de forma que o paciente se sinta realizado, meus amigos, doutores, futuros doutores, você tem ali a faca e o queijo na mão, só está faltando cortar. Então, o paciente ele já fez bastante, ele veio até você, ele chegou até você. Seja bem-vinda, Daiane. Então, o paciente ele veio até você, então você já tem o queijo na mão. A faca é a sua profissão, então basta você cortar esse queijo e começar a se deliciar das maravilhas que é ser um dentista, né, e ser preocupado em dar uma melhoria de vida para o seu paciente. Então, o paciente já fez bastante, ele veio até você, então ele está buscando às vezes algo que ele não encontrou em outro lugar. Ele às vezes está cansado, é um paciente que já buscou infinitas outras opiniões, aí chegou até você. E se você trata ele como mais um, ele não vai encontrar em você nenhum diferencial para ficar. Então, o que você necessita? Agregar valor nesse momento. Você só tem uma chance para causar essa boa impressão. Você não tem uma segunda chance, porque a segunda chance é muito mais difícil. Quando o paciente sai do consultório e fala, eu vou pensar, ali eu já considero o paciente como perdido. Por quê? Porque você não conseguiu converter esse paciente naquele momento. Então eu diria para você, hoje,
Se tem uma coisa que você poderia começar a fazer, anota aí, hein, dentistas. Anota isso e já começa a fazer amanhã e volta aqui para me contar se não vai dar resultado. Quando o paciente chega no seu consultório, a primeira coisa que você deve fazer é dar total atenção à queixa principal do seu paciente. Lembra lá na faculdade sobre a queixa principal? O que vem a ser a queixa principal é o que mais está incomodando o paciente. Ele foi no seu consultório só por causa da queixa principal. Então, às vezes, ele entra no seu consultório e se sente extremamente inseguro. Às vezes ele já chega falando demais, ai, eu tô com esse dente aqui, tá assim assado, tá doendo, tá me incomodando, quebrou e tal. E aí você tá, certo. Aí pronto, depois que ele terminou de falar, às vezes ele nem sentou na cadeira ainda. Então você vai falar, tudo bem, senhora Joana, vamos sentar aqui, fica tranquila, eu vou avaliar a senhora, coloca suas perninhas pra cima aqui, relaxa os braços. Me conta mais sobre o que a senhora começou a me falar. É aí que você vai começar a mostrar para o paciente que você tem interesse nele. A primeira pergunta que você deve fazer para o seu paciente no momento que ele senta na sua cadeira é: como eu posso te ajudar? O senhor chegou até mim, seja muito bem-vindo. Como eu posso estar te ajudando hoje? Me conta um pouquinho o que está acontecendo com você. Então aí, por mais que o paciente já tenha falado horrores, ele vai falar de novo, às vezes de uma outra forma. E aí é onde você vai chegar e vai estabelecer total conexão com esse paciente. De que forma? Fecha a porta do consultório, deixa o celular de lado. Nesse momento, olhe dentro dos olhos do seu paciente. Você precisa estabelecer esse relacionamento mais próximo. E como que você vai fazer isso? Tem maneiras de você fazer isso para agregar. Tudo isso, meus amigos, que eu tô falando para vocês, isso agrega valor ao seu tratamento. Você não tá tratando ele como mais um, tá certo? Então, no momento que ele senta, procure sentar da altura do seu paciente, nem abaixo e nem acima, tá certo? Outra coisa que você vai fazer também para poder tá agregando valor nesse tratamento, não fique largado demais assim para trás, muito relaxado, e nem fique muito em cima. Quando você faz isso, você dá chance para intimidar esse paciente, ele não vai se sentir à vontade a te contar essa queixa principal. Então, sente numa distância que seja confortável, para você dar uma tranquilidade para esse paciente. Ele vai olhar para você e vai se sentir à vontade para contar o que está acontecendo. Ele vai perceber que você está olhando para ele. Então, olhe dentro dos olhos dele e diga, me conte mais, o que está acontecendo? O senhor entrou, me contou, calma, vamos lá, eu quero entender melhor. Quando começou essa dor? Faça umas 2 ou 3 perguntas sobre o que o paciente está te contando. Não aceite só aquela leve informação de 30 segundos e tá bom, deixa eu ver aí primeiro. Você tem que ter consciência de que a última coisa que você precisa fazer de fato é olhar o dente do paciente. A primeira coisa que você tem que fazer é estar lidando com um ser humano, com uma pessoa, onde a boca está inserida dentro de um corpo. Então você precisa começar a estabelecer essa relação de confiança naquele momento. O momento de ouvir a queixa principal é o momento mais importante, é ali onde você está com a faca para cortar o queijo desse paciente. Então você vai dar total valor ao que o paciente está te trazendo e focar nessa queixa principal. Então, depois que você fez 2 ou 3 perguntas, não desvia o foco. Não vai olhar em celular, não vai abrir o prontuário. Esse é o momento para você olhar apenas para o paciente. Então, você vai deixar claro para ele que é importante, muitas vezes, uma radiografia, muitas vezes complementar essa imagem, às vezes com outros exames, às vezes pedir um exame sanguíneo, enfim, mostre para ele que você está de fato comprometido para resolver essa questão que o paciente está te trazendo naquele momento. Lembre-se, você só tem uma chance para converter esse paciente para ser seu, você só tem uma chance de causar essa boa impressão. Então, depois que você escutou essa queixa principal e deixou muito claro para ele as necessidades de exames complementares, você vai pedir licença. Com muito respeito, a gente pede licença porque a gente está indo numa área que é íntima, que é a boca. A pessoa às vezes não dormiu na noite anterior para te trazer essas informações. Ele está ali preocupado. Nossa, amanhã eu vou ter que ir pro dentista, amanhã eu vou no dentista. Nossa. Então, foca em e deixar ele à vontade e mostre para ele que você está tratando ele para que ele se sinta seguro com você. Então você vai dizer da seguinte maneira: com licença, eu vou pegar aqui o espelhinho e vou fazer uma avaliação, vou fazer um exame aí na sua boca, tudo bem? Enfim, depois de feito isso, meus amigos,
você vai conversar com o paciente de igual para igual. Nada de conversar em cima do paciente, ainda de óculos, de gorro, de luva. Não, tira tudo. Esse é um outro momento. É um momento onde você vai estabelecer ali uma relação, às vezes agora de financeira. É quando você vai converter aquela queixa principal em tratamento a ser realizado. É quando você vai trazer esse paciente para de fato convencer, é o momento do seu ultimato. Eu diria que é como quando você vai para uma guerra, você precisa ir munido, você precisa ir para vencer, para ganhar aquele paciente. Ele precisa entender que naquele momento que ele chegou até você, aquela peregrinação dele de buscar profissionais acabou. Porque agora ele se sentiu seguro com você. Ele está entendendo o que você está trazendo para ele. Então, se você agrega valor nessa consulta, outras formas de você fazer isso, deixa de só olhar o dentinho ali e secar, né? Você joga um ventinho e olha, 1 segundo, 3 segundos, pronto. Não faça só isso. Se você tiver a possibilidade de fazer um teste de vitalidade, faça. Para agregar valor. Se você está vendo que tem uma placa bacteriana, você vai pedir licença e falar, olha, para avaliar melhor, eu vou estar fazendo uma profilaxia nesses 2 dentes aqui, que seja pontual, para poder melhorar a minha visualização e assim aumentar minha chance de assertividade. Eu preciso diagnosticar de uma forma correta. Então, se eu fizer esse procedimento aqui, que vai levar 20 segundos, vai melhorar para mim, tudo bem para o senhor? Qual é a pessoa que não vai concordar com isso? Se ele está querendo que você diagnostique de uma forma que seja segura, de uma forma sensata e de uma forma assertiva. Então, meus amigos, se você faz isso, você está trazendo valor para o seu procedimento. Então, a partir do momento que o paciente volta para aquela recepção, para a sua recepção, eu duvido que algum paciente vai questionar o valor que você cobrar para fazer essa consulta. Tudo bem, tem as questões éticas que a gente sabe que ético que você cobre uma consulta. Mas eu vejo assim, uma tendência dos dentistas às vezes de não cobrar. Será que está faltando alguma coisa aí? Agregar valor para esses tratamentos, esses procedimentos, para de fato você mostrar que você vale aquele diagnóstico que você está trazendo para o paciente? Vocês estão entendendo o meu raciocínio, a linha de raciocínio que eu estou querendo chegar para vocês? Que eu estou trazendo para vocês. Então, você ter um tratamento de alto valor é muito mais do que você cobrar aleatoriamente. Você precisa estabelecer uma relação de confiança, de segurança para o seu paciente. Isso é um tratamento de alto valor. É trazer segurança, é trazer os benefícios que a odontologia traz para o paciente quando ela é bem empregada, quando você foca nos detalhes e quando você estabelece essa conexão de fato com o seu paciente. Então, eu diria que você ter um método, uma maneira de fazer isso, te dá muito mais previsibilidade e clareza do que você precisa fazer para converter esse paciente para ser seu, tá certo? Ainda com relação a essas coisas, né, o que a gente está trazendo até então, eu poderia falar muitas outras coisas, isso com certeza dá tema para mais várias outras lives, e comenta aí pra mim se você gostaria que a gente trouxesse mais sobre esse assunto que eu acabei de falar aqui, e pra gente estar abordando melhor em uma live só sobre isso, hein? Coloca aqui pra mim, meus colegas e dentistas e futuros dentistas, coloquem agora, por favor, tá bom? Eu diria pra vocês, com relação ainda sobre valor, eu vou trazer aqui pra vocês uma historinha, hein? Prepara que essa é muito legal. Um senhorzinho, perto de morrer, ele chegou pro filho dele e disse a seguinte história: meu filho, senta aqui comigo, vem aqui, vamos conversar. Eu tô aqui com um relógio, que esse relógio tá na família há mais de 200 anos. Ele pertenceu ao seu bisavô. Eu quero que esse relógio seja seu a partir de hoje. Só que antes de eu te entregar esse relógio, você vai pegar ele e você vai lá no cafezinho da esquina e vai ver quanto que eles podem te dar por esse relógio. Aí o filho foi no cafezinho da esquina, chegando em casa, falou: pai, olha só, esse relógio vale 10 reais. Aí ele falou: filho, tudo bem, agora pega esse mesmo relógio, vá até o relojoeiro e pergunta quanto é que ele dá nesse relógio. Aí ele foi, né, todo animado,
e voltou: pai, esse relógio lá no relógio, ele vai dar R$ 25 por esse relógio. Aí o pai olhou pro filho, né, e falou assim: filho, calma, pega esse relógio, agora você vai lá no museu e pergunta se tem como marcar um horário, converse com o responsável pelo museu e veja quanto vale esse relógio. E aí o filho retorna com a resposta: pai, é o seguinte, lá no museu eles quiseram me dar na hora 500 mil pelo relógio. Ou seja, moral da história, meus doutores, não te demores aonde não estão te dando valor. Não se sinta prejudicado ou preocupado caso o valor que você tenha não esteja sendo empregado naquele momento. Não te demores aonde o valor não está sendo dado de cara, tá certo? Fique com essa moral da história, hein, meus doutores, que eu acho que é fundamental. Essa história, assim, pra mim, me trouxe, assim, um tapa na cara, porque às vezes você tá buscando valor, mas você tá no lugar errado, né? Você precisa às vezes mudar o seu valor, o seu lugar. O meio, ele modifica o ser humano. Quando a gente está num meio onde as pessoas estão acostumadas a reclamar, a gente passa a reclamar junto com elas. Por quê? Porque o meio, ele contamina. É igual um vírus. O ser humano, ele é contaminável para o bem ou para o mal. Seja para uma coisa boa, seja para uma coisa ruim também. Então, por exemplo, se você está convivendo com fumantes ali, você às vezes, por força do hábito, você acaba se contaminando, vamos dizer assim, com aquele hábito. Você passa a ser um fumante só porque você está ali no meio daqueles fumantes. Agora, vamos dizer ainda sobre comportamental. Sobre comportamento, se você está ali no meio de pessoas que costumam reclamar, com certeza você vai ser uma pessoa que também vai estar ali reclamando. Experimente mudar o seu meio e comece a observar, a colher os frutos disso. Tá certo? Eu tenho mais uma pergunta aí que eu vou responder. Qual a sua dica para quem está se formando, quem está se formando agora? Bom, eu diria para vocês, meus caros doutores, futuros doutores, estabeleça metas de médio e longo prazo. Qual é o jaleco que você quer vestir daqui a 5 anos? Qual é o tipo de paciente que você quer estar atendendo daqui a 5 anos? Qual é o consultório que você quer estar trabalhando daqui a 5 anos? Você consegue visualizar isso? Coloque no papel. Essas coisas precisam estar extremamente claras para você. Porque se você coloca no papel, você vai fazer de tudo para isso acontecer. Isso vai ficar claro para você. E assim você consegue encurtar a trajetória para sair daquele momento, às vezes, que você está ali de insegurança, para chegar naquele outro momento onde você se sinta bem, se sinta feliz. Um dentista realizado, um dentista renomado, um dentista que está fazendo melhores na vida das pessoas. Tá certo? Que você possa sair desse momento, dessa fase, dessa trajetória que é às vezes inevitável, né? Você sair ali daquela insegurança inicial da profissão para um dentista que conseguiu desenvolver segurança, conseguiu desenvolver um método que seja uma forma de se sentir seguro e realizado dentro da profissão, porque essa profissão, ela muda realmente as pessoas. Nós temos nas mãos a possibilidade de mudar histórias, de mudar sorrisos, de encantar, né? Então, outra dica que eu daria para você que está se formando agora: descubra algo que te encante. Foca nisso, que seja algo que te encante. Você não precisa estar trabalhando com algo que você não tem realização, que não te encante, que seja algo que você não gosta de fazer. Faça algo que te encante de verdade. E assim você vai se sentir muito mais realizado. Você vai dar o seu duro, o seu suor por aquilo e fazer aquilo acontecer com muito amor e carinho, né? E se tiver mais alguma coisa que eu possa estar falando para você que está formando hoje, eu diria: não escute a opinião de pessoas que não sabem da sua realidade. Porque muitas vezes as pessoas vêm te trazer opiniões, mas são pessoas que às vezes nem são dentistas, ou se são, às vezes elas não precisam dessa profissão, às vezes elas são bancadas por outras pessoas, enfim, ou então às vezes elas estão naquele nível ali de pessoas que estão ali só reclamando e que não buscaram ao longo do seu percurso melhorar nada na vida, na profissão, enfim, né? Então é isso, eu diria que quando a gente tem a possibilidade de encurtar
a nossa trajetória, faça isso para você se sentir realizado no menor espaço de tempo. É igual quando, por exemplo, você está buscando no Google Maps, por exemplo, um endereço. Você vai fazer voltas e voltas ou você prefere um caminho menor? Ainda que, né, se tiver um caminho que esteja com percurso que esteja com trânsito, ok, ele vai te botar para outro caminho. Tudo bem, às vezes você dá um caminho um pouquinho maior, mas você vai chegar mais rápido. Que seja, desde que você tenha uma meta para estabelecendo esse percurso que você tem que traçar. Tudo bem, meus amigos, dentistas, futuros dentistas? Bom, meus futuros dentistas e dentistas, eu espero ter ajudado um pouquinho hoje com os temas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Foi um prazer enorme. Eu espero de verdade que todos nós aqui possamos nos encontrar dentro das profissões, sendo dentistas reconhecidos, valorizados, seguros, né? Por que não? Seguros dentro da profissão. Mas talvez você ainda não tenha traçado uma maneira para que isso aconteça, né? Não saiba como fazer isso. Então, te convido a vir comigo e me seguir. Curtir, né? Curte aí, por favor. Coloca aí tópicos que vocês gostaram da live de hoje, o que vocês gostariam para uma próxima live, que a gente pode estar abordando esses outros assuntos. Tá bom, meus amigos e dentistas? E assim, eu digo para vocês, bora ser dentistas de alto valor, hein? Um forte abraço e até a próxima!